Bom, meninos, a gente está falando sobre aula 27 e 28 agora. Aulas 27 e 28. O que a gente vai estudar agora é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Meninos, o princípio fundamental da contagem é para a gente começar a aprender a contar os números. Então eu poderia chegar para vocês e falar o seguinte: imagine que eu tenho uma moça muito vaidosa e essa moça ela vai numa festa e ela chega em casa, abre o guarda-roupa dela e ela vê que ela não tem roupa para ir nessa festa. Ela acha que ela não tem roupa. Acredito eu que isso deve acontecer sim com algumas das meninas, né? Até mesmo com os meninos, mas mais as meninas que são um pouquinho mais vaidosas. Então imagine que uma moça, ela chega na casa dela e ela tem 3 blusas, 4 calças e 2 botas. Supondo que está na época do frio e o mundo ideal, certo? As 3 blusas combinam com as 4 calças que combinam com as 2 botas. E eu quero saber o seguinte: de quantas maneiras essa menina pode sair de casa? Então eu vou pensar o seguinte: se ela tem 3 blusas, a gente pode pensar que ela tem a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3, certo? E ela pode ir com a calça 1, com a calça 2, a calça 3, a calça 4. E a mesma coisa. A mesma coisa com a blusa 2 e a mesma coisa o quê? Com a blusa 3. E mais ainda, ela pode combinar o quê? A bota. Eu posso sair com a bota B1, B2, B1, B2, e isso eu vou fazendo, meninos, com todos os casos. Esse aqui é chamado de diagrama da árvore. O diagrama da árvore é interessante quando você tem casos pequenos, porque aí você vai conseguir contar um por um. Eu vou continuar aqui só para vocês verem. Eu queria não fazer todos, para o meu vídeo não ficar muito longo, tá? Mas se eu continuar aqui, eu vou achar o seguinte: com a primeira opção, que é a opção de sair com a blusa, ela tem 3. Com a opção de calça, ela tem 4, mais 2 botas. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24 maneiras. Então, assim, é comum a gente brigar com a mãe da gente, né? Para querer sair de casa falando que a gente não tem roupa. Mas se a gente pensar que se esse pequeno, assim, eu sei que grande parte de vocês tem mais do que 3 blusas, 4 calças e 2 botas. Então, a combinação é muito grande, olha só. Eu posso sair de 24 formas diferentes. Isso com o quê? 3 blusas, 4 calças e 2 botas. Então, a ideia do princípio fundamental da contagem é isso. Lógico, tem mais coisas que a gente pode contar. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode entrar num carro. Aí vocês vão falar assim: ué, Chico, como assim? Bom, imagine que a opção do motorista, eu tenho 5 maneiras. Depois, eu tenho 4 para o cara que vai sentar do lado dele. Depois 3, depois 2, depois 1. Certo? Então, ó, 5 vezes 4 dá 20. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 20 eu tenho 120 maneiras. Aí você vai falar: Chico, eu tenho uma família de 5 pessoas. Mas lá em casa, só meu pai e a minha mãe dirigem. Então, eu não tenho 5 pessoas para sentar no banco do motorista. Eu tenho 2, mas eu tenho 4 para ser passageiro, depois 3, depois 2, depois 1. Ó, 3 vezes 2
dá 6. 6 vezes 4 dá 24, vezes 2 dá 48. Vejam que uma palavrinha que a gente muda, muda todo o exercício, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer com vocês alguns dos exercícios, tá? Da apostila. Então, primeiro ele vai falar um pouquinho sobre cardinalidade, produto cartesiano. Não são assuntos que a gente vai tratar nessa parte, a gente vai tratar mais o princípio fundamental da contagem, mas a base vem do produto cartesiano. Então, o primeiro exercício está lá, ó. Sendo A um conjunto que tem os números de 0 a 10, então eu tenho 10 números. E depois o conjunto B, que eu tenho números que vão de 0 até 20, só que em ordem impar. Então, se você for contar do 0 até o 20 só os números pares, certo? Você tem 11 números. E ele pergunta, quantos elementos tem A cartesiano B? A cartesiano B, galera, esse cara aqui, é você fazer o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. 10 vezes 11 dá 110. A cartesiano A é NA vezes NA vezes NA. Galera, 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho 1000 elementos, certo? Bom, B ao quadrado. B ao quadrado, galera, é NB ou NB ao quadrado, certo? Quanto que é 11 ao quadrado? 121. A elevado a N vezes B elevado a M. Galera, NA elevado a N vezes NB elevado a M. 10 elevado a N vezes 10 elevado a M. São exercícios para a gente começar, certo? Tá um pouquinho fora do que a gente vai estudar, mas o princípio fundamental da contagem, ele vem do produto cartesiano, certo? Mas meu enfoque vai ser mesmo no princípio fundamental da contagem. E no diagrama da árvore, tá? Esse também é importante a gente estudar. Suponha que no início de um jogo você tenha R$500. A cada jogada, se você vencer, você ganhará 50. E se perder, pagará 40. Ao final de 3 jogadas, quais são as possíveis quantidades de dinheiro que lhe poderão lhe restar? Então, vamos pensar o seguinte. No início, eu tenho R$500. Se eu jogar e ganhar, eu vou para 550. Só que se eu jogar e perder, eu vou para 460, que eu pago 40, não é isso? Se eu jogar e ganhar de novo, eu vou para 600. Só que se eu perder, eu vou para 510. Concordam? Se eu ganhar, eu vou para 510. Se eu perder, eu vou para 420. Se eu ganhar aqui, eu vou para 650. Só que se eu perder, eu vou para 560. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho 510. Se eu ganhar, eu vou para 560. Se eu perder, eu vou para 470. Se eu ganhar, eu vou também para 470. Se eu perder nessa jogada aqui, eu vou para 380. Olha que interessante, então. Ao final de 3 jogadas, as possíveis quantidades de dinheiro que lhe poderão lhe restar: 650, 560, 470 ou 380. Certo, meninos? Jonas e Jamil vão disputar um torneio de tênis. O primeiro a vencer 2 jogos consecutivos ou o primeiro a vencer um total de 3 partidas ganhará o torneio. Então vamos chamar a partida que o Jonas ganha de X, a que o Jamil ganha de Y. Então eu posso começar pensando que eu tenho o quê? 2 partidas do Jonas, certo? Eu acredito que o Jonas não deve jogar nada, né, moçada? E 2 partidas do Jamil, ganhadas consecutivamente, certo?
Depois, o que pode acontecer? O Jonas pode ganhar uma partida e perder as outras duas. Mas pode acontecer do Jamil ganhar a primeira partida e o Jonas ganhar as outras duas. Não é isso? Aí pode acontecer o seguinte: o Jonas ganha, o Jamil ganha, o Jonas ganha duas. Certo? Ó, o primeiro a vencer um total de 3 partidas ganhará o torneio ou 2 jogos consecutivos. Essa é uma possibilidade. Mas pode acontecer do Jamil ganhar, o Jonas, o Jamil e o Jamil. Certo? Que mais que pode acontecer, meninos? Jonas ganhar, Jamil ganhar. Jonas ganhar, Jamil ganhar, Jonas ganhar. Ganhou 3 partidas. Jamil ganhar, Jonas ganhar. Jamil ganhar, Jonas ganhar. Jamil ganhar. Mas tem mais alguma maneira, não tem não, meninos? Que eu tô esquecendo aqui. Tá faltando também o que, moçadas? Jonas, Jamil, Jonas, Jamil, Jamil. Jamil, Jonas, Jamil, Jonas e Jonas. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maneiras, tá? O princípio fundamental da contagem, meninos, às vezes ele vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, tá? Então ficar muito esperto, ficar muito atento. Até eu às vezes confundo algumas coisas. Então assim, uma boa leitura, tá? Pode te ajudar. Bom, meninos, o exercício 4, perdão, ele fala assim: Esmeralda derrubou 4 livros de uma estante. Ao colocá-los de volta, nenhum deles ficou no seu lugar original. De quantas maneiras pode ser feito? Eu tomei a liberdade de já até fazer o exercício aqui, porque senão ia ficar muito longo. Bom, eu pensei o seguinte: a posição original seria A, B, C e D. Se eu começo por B, eu tenho que colocar B, A, B, C. Por que eu não coloquei o C aqui? Porque se eu coloco o C aqui, ele está na posição original dele, tá vendo? E ele perguntou o seguinte: ele afirmou que nenhum dos livros estava na sua posição original. Então essa aqui, ó, é o diagrama da árvore. Ele mostra para vocês todos os livros na posição que não é original dele. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maneiras distintas, certo? 9 maneiras de estar com os livros todos fora do lugar. Qualquer outra coisa que você coloque aqui, você poderia falar assim: Chico, mas e se eu colocar aqui C, A, B, D? Aí o D está na posição original e ele não pode ficar lá, tá? Por ele dar um pouquinho mais de trabalho, eu fiz ele até numa folha separada, tá bom? Considere o alfabeto de 26 letras e os algarismos do sistema de numeração decimal. Quantos números de 4 algarismos distintos? Galera, essa palavra aqui, ó, distintos, podem ser obtidos. O número de distintos, ele está te falando o seguinte: você não pode repetir número nenhum. Então, nos nossos números, eu tenho números que vai de 0, 1, 2, 3, até o número 9. Você quer saber números de 4 algarismos distintos. Então, para começar, galera, se eu colocar, por exemplo, o número 123, 0, 1, 2, 3, ele não é um número de 4 algarismos, ele é um número de 3, é 123. Então, para começar, eu não posso contar o 0. De 0 até 9, eu tenho 10 números. Então, se eu excluir o 0, eu posso colocar 9 números aqui. Depois, eu teria 10 números. Eu tirei um número que vai de 1 até 9. Então, me sobrou 8 números. Só que eu posso incluir o 0. Então, eu tenho 9 números. O próximo, eu tirei 2 números aqui. Vai me sobrar 8. E o próximo vai me sobrar 7 números. Se eu fizer o produto entre esses caras, eu vou ter um total de 4.536, tá?
Já fiz as continhas aqui, tá, moçada? Quantas placas de automóveis podem ser fabricadas considerando que são formadas por 3 letras e 4 algarismos e que tais caracteres podem ser repetidos? Então eu tenho 3 letras e 4 algarismos. Eu tenho 26, 26, 26, 10, 10, 10 e 10. Números assim vocês não precisam fazer. Não precisa se preocupar. Tá? Coloca 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Vamos lá, vamos continuar, meninos. 10 caminhos diferentes conduzem ao topo de uma montanha. Pergunta-se, letra A, tá? Letra A. De quantos modos uma pessoa pode subir e depois descer? Galera, eu posso subir de 10 formas e eu posso descer de 10 formas. Ou seja, eu tenho 100 maneiras de subir e descer da montanha. Depois, letra B. De quantos modos uma pessoa pode subir e descer por caminhos diferentes, certo? Então, ó, eu vou subir, mas eu não posso descer pelo mesmo caminho, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso subir de 10 maneiras, mas a volta só pode ser 9. Então, eu perco um caminho para cada 10, eu tenho 90 caminhos. Beleza, meninos? Até aqui? Tranquilos? Vamos continuar, tá acabando. De quantas maneiras pode ser escolhidas no tabuleiro de xadrez uma casa preta e uma casa branca? Galera, o tabuleiro de xadrez, ele tem 8 colunas e 8 linhas. Se você pegar e fizer o produto dentro desses dois, eu tenho 64. Como eu tenho o mesmo número de casa preta e o mesmo número de casa branca, eu tenho 32 de cada. De quantas maneiras pode ser escolhidos no tabuleiro de xadrez uma casa preta e uma casa branca? Uma casa preta eu tenho 32, uma casa branca eu tenho 32, então no total eu tenho 1024. B. Que não estejam na mesma linha ou coluna. Então vamos lá. Você escolhe uma casa preta. Você tem quantas maneiras? 32. Você não pode agora escolher uma casa branca que esteja na mesma linha ou na mesma coluna. Pelo que eu expliquei para vocês, eu tenho 32 casas brancas e 32 pretas. Então, numa linha eu tenho 8. Então, eu tenho 4 casas brancas aqui. E numa coluna eu também tenho 8. 4 pretas e 4 brancas. Então, eu não posso escolher nem 4 da coluna, nem 4 da linha. Então, eu pego 32 e tiro as 8 que eu não posso. 4 da coluna e 4 da linha, certo? Isso vai ficar 32 vezes 24. Isso dá um total de 768. Por último, meninos, ele tem um exercício que ele é bem clássico no princípio fundamental da contagem. Quantos números ímpares tem 4 algarismos tendo todos os seus valores distintos? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Os meus algarismos, eu vou até usar aqui a outra parte, ó. Vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 números. Para ele ser ímpar, ele tem que terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu for contar isso aqui, galera, a primeira coisa que eu olho é a restrição, tá? Então ele tem que ser um número ímpar, tá? Ímpar e distinto. Então vamos lá. Você já escolheu entre esses 10 números, um número ímpar. Então você tem que tirar um dos números ímpares. E você não pode começar pelo número 0. Então, ó, você tira o número 0 e mais o número ímpar. Por quantos números você pode começar? Por 8. Então, ó, nós escolhemos o número ímpar, tá? E nós tiramos, para começar, o número 0. Escolhemos mais um número, qualquer um. Vou pensar no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números aqui. Se eu já escolhi mais um número, vai me sobrar quanto agora? 7.
tá? Então, ó, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, isso aqui dá um total, tá? De 2.240 números.